Você tem sentido um incômodo que você não consegue explicar? Esse incômodo é como se você estivesse sendo empurrada para fora de onde você está. Pode ser um lugar, pode ser uma espécie de mentalidade, pode ser uma condição que você não quer mais continuar nela de jeito nenhum. Você sente aquela coisa, aquele sentimento de inadequação, de inquietação, mas tudo que você quer é clareza para você romper de repente esse ciclo que você está vivendo ou você está ansiando por algo novo. Se tudo isso que eu falei tem a ver com você, fica comigo até o final que esse vídeo vai te transformar e você vai entender exatamente sobre essa fase que você está passando. Nesse vídeo eu vou abordar com você 4 sinais que algo novo está para acontecer na tua vida, está para nascer. E se você não reconhece esses sinais, pode ser que você continue estagnada na situação em que você se encontra, na condição que você sabe que está te incomodando, mas que você tem certeza que precisa mudar, que precisa fazer alguma coisa a respeito disso, mas você não sabe exatamente o que é, você apenas está sentindo esse incômodo. Então fica aqui que eu vou te ajudar. Se você não me conhece, eu sou a Auricélia, eu sou psicóloga e nesse canal aqui nós falamos sobre saúde emocional, autoconhecimento. Eu faço tudo para trazer aqui informações para que você descubra o teu poder, um poder que está adormecido dentro de você e eu quero atuar como uma faísca, como um isqueiro que vai, acender de novo aí a tua chama. Então vamos conversar sobre essa questão desse incômodo. É muito comum quando algo está para acontecer na tua vida, quando algo novo acontece, você passar por um período de transição de ciclo, né? E o que seria isso? Isso não vem assim do nada, são uma série de situações, de incômodos, de coisas que talvez em algum outro momento da tua vida, em alguma outra fase, em alguma outra estação, isso fazia de certa forma sentido, mas nesse momento atual não faz mais. E eu vou dizer para você esses 4 sinais. Então fica comigo até o final para que você possa entender, talvez de repente você está tendo esses 4 sinais. Então isso significa que realmente algo novo está para nascer. Olha, eu gosto muito daquele versículo que tem na Bíblia que fala que Deus diz assim: eu estou fazendo uma coisa nova, você não percebe? Eu gosto muito disso, esse versículo falou muito comigo em várias ocasiões da minha vida, que eu percebi essas movimentações dentro de mim, certos incômodos, uma insatisfação com condições que eu não queria mais viver, que para mim já estava assim, já era suficiente. Então eu acredito que se você está aqui comigo, você deve passar por isso também. E é importante ter esse discernimento de entender quando de fato é hora de mudar. Então, o primeiro sinal que eu acredito que é muito importante de você reconhecer vem de um desconforto forte. O que seria esse desconforto forte? Seria, assim, algo que muitas vezes é uma maneira de pensar que antes você estava acostumado, que você talvez nem notava, mas agora essas palavras te saltam assim a mente, puxa, eu não aguento nem ouvir disso. Então, esse desconforto forte, eu me refiro muitas vezes a um estilo, um padrão de pensamento que de repente faz parte ali do teu meio, uma frase que às vezes talvez a tua família fale com frequência, amigos, mas aquilo ali, antes você nem ligava, mas aquilo ali começa a te incomodar. Então, por exemplo, eu vou te citar um exemplo para ser mais claro. Então, esse desconforto pode ser em relação a uma mentalidade que você não quer mais para você. Por exemplo, escassez. Muitas vezes você se vê ou vê pessoas perto de você repetindo coisas relacionadas à escassez
que aquilo passa a te incomodar. Frases do tipo, isso não é pra mim, isso é coisa de gente rica, gente que tem dinheiro, isso não é pra mim, que você acaba se excluindo de talvez situações ou talvez condições que você possa conhecer pessoas ou estar em ambientes que você gostaria de estar, mas essa mentalidade sempre teve ali e sempre teve te segurando. Então, quando você começa a se incomodar, começa a ter um desconforto forte com frases, com posturas que antes passava despercebido e agora te incomoda de um jeito como te saltasse aos olhos, é sinal que algo novo dentro de você está nascendo, porque você está saindo de uma fase de conformismo para uma fase de indignação. Isso é uma coisa boa, isso é sinal que você está despertando, isso é sinal que aquele tipo de pensamento ou aquela crença ou aquela mentalidade que antes estava ok com a tua vida, agora não está mais. Quer ver um outro exemplo disso? Quando você está no modo sobrevivência, aceitando situações que você acaba tendo que aceitar para sobreviver a uma condição e de repente aquilo não cabe mais em você. É como se, sabe, uma roupa que não tá fora de moda. Uma roupa que você usava há muitos anos atrás e você percebe assim, poxa, essa roupa tá velha. Essa roupa não combina mais comigo ou com o que eu gosto, né? Não parece inadequado. Então esse é um exemplo assim para ilustrar muito bem o que eu tô querendo te dizer. Aquilo te gera desconforto. Antes era bom, antes era conveniente, só que agora não é mais. Então esse é o primeiro sinal. O segundo sinal é você não aceitar, tá muito a ver com esse primeiro, é não aceitar o que antes era natural para você. Então, quando, por exemplo, eu vou citar uma situação. Às vezes você está trabalhando, né, num ambiente e ali o comportamento de algumas pessoas é muito, por exemplo, de fofoca, né? Um ambiente de fofoca. Antes você achava que aquilo era natural, que aquilo estava bom, que você não ligava, às vezes você até entrava no clima da fofoca, só que isso passou a te incomodar. Isso começou a mexer lá em algo dentro de você. Então antes você aceitava isso como natural, agora você não aceita mais. Agora isso te incomoda. Então isso é um outro sinal importante de que algo novo tá nascendo em você, assim, um ciclo tá tentando romper, né? Tá tentando nascer. Então, isso acontece muito também, por exemplo, quando você quer mudar um comportamento. Vamos supor um comportamento alimentar, né? Então, você, sei lá, você comer muito fast food, ou tá no meio ali de pessoas que não comem de uma maneira saudável, e você nem ligava para isso, só que aquilo, às vezes até o cheiro da comida, quando você tá numa mudança de mentalidade para comer mais saudável, até o cheiro da comida te incomoda, né? E antes não incomodava. Então isso é um sinal importante que você está transicionando de fase. Você está saindo da zona que antes era confortável para uma zona de incômodo. E esse incômodo, ele é bom. Não veja isso como algo ruim. Veja isso como se algo maior estivesse te chamando. Então, coloca aqui para mim nos comentários se até agora esses sinais, que eles são, na verdade, muito parecidos, né? Se eles falam com você, se você já se sentiu assim, que aí eu vou saber se você está vivendo essa fase também. Um terceiro sinal também, que está muito relacionado a isso, são atividades, lugares que não tem mais nada a ver com você. Então, tem situações, tem lugares que antes você frequentava, isso é mais específico, lugares com geografias, que antes para você era maravilhoso, era bom,
pode ser um ambiente de trabalho, pode ser um lugar que você frequentava. Mas aquele lugar para ti é como se ele tivesse perdido o valor, o brilho para ti. Eu me lembro muito bem numa situação onde eu trabalhava, isso há muitos anos atrás, eu trabalhava num lugar, numa empresa que eu amava. Eu gostava do ambiente, eu gostava das pessoas e tal, foi assim incrível. Aí eu entrei de férias. E nessa época eu estava pedindo um direcionamento para Deus sobre uma mudança importante que eu gostaria de fazer na minha vida, mas eu não estava ali muito certa. E então, e essa mudança iria envolver eu ter que sair desse lugar. Só que eu gostava de lá, né? Eu gostava desse trabalho, gostava do que eu fazia. Olha só, eu tava bem. Só que eu tava pedindo a Deus por isso. E o que aconteceu? Quando eu voltei de férias, foi impressionante como aquele lugar, eu não cabia mais ali. Né? Aquela geografia, aquele ambiente, aquilo não tinha mais nada a ver comigo. Então eu entendi que Deus respondeu a minha oração e Ele confirmou no meu coração aquela mudança que deveria acontecer, sabe? Então, isso é muito forte com lugares também. Às vezes é uma casa, a casa que você mora, o bairro que você mora. Você quer algo melhor para você, para a tua família, um ambiente melhor. E alguns lugares literalmente começam a te incomodar. Então, algumas mesas que você senta, elas passam a não fazer mais sentido para você, porque elas não combinam com a próxima estação, com o próximo ciclo de vida que você está prestes a viver. Então eu creio muito que Deus faz esses movimentos na gente para que a gente possa caminhar, para que a gente possa transicionar para uma nova fase. E aí isso nos leva direto para o quarto sinal, que é uma inquietação por propósito, por ter mais significado na vida, por viver uma vida com mais sentido. É como se algo maior tivesse te chamando. É como se dentro de você acreditasse fortemente que o que você faz hoje, a maneira como você ocupa o teu tempo hoje, ela vai perdendo o significado e você anseia por algo mais da vida, né? Você anseia que para viver de repente propósitos maiores ou fazer uma diferença maior no mundo a partir do teu mundo, a partir de você. Então, quando você recebe isso, você sente isso combinado com os outros sinais, é literalmente como se você tivesse indo, né, para essa nova etapa, ou começasse a surgir dentro de ti um desejo ardente por uma nova versão tua que você imagina, que está lá no futuro, e tudo isso te dá força para que você possa se impulsionar. Mas olha bem, é muito importante quando você está sentindo esses sinais, você se ouvir, você ouvir o que a tua mente está dizendo, você colocar isso em oração, conversar com Deus para Ele te dar o direcionamento que você precisa para fazer essas mudanças de uma forma que seja saudável, boa para você. Senão você sai ali atropelando as coisas. Mas isso vai... o que eu posso te dizer é que esses sinais, eles vão surgindo de uma forma tão crescente, tão crescente, tão crescente, que você não suporta mais. Aí você entra naquela zona de expulsão. Sabe, imagina o nascimento, quando a mulher está dando a luz para uma criança. Aquele ambiente do útero, ele está protegido, ele é ali quentinho, né? Tá ali na posição mais confortável do mundo, mas ela precisa nascer, e o parto, ele tem dor, ele envolve dor, mas vai nascer uma vida, vai nascer algo maravilhoso. Então, quando você está transicionando de fase, esses incômodos, essas inquietações que você passa a sentir, esse desejo por algo maior, de viver algo maior na tua vida, você pode ver isso como algo positivo para que realmente algo novo na tua vida possa surgir. Então, de repente, você está ali nesse movimento de dores, né? Para que essa nova fase, ela realmente venha despontar na tua vida de uma forma maravilhosa.
Olha, eu espero muito que esse vídeo tenha contribuído para que você possa reconhecer essa transição de fase, que isso possa te impulsionar a agir na direção, a colocar o pé nessa próxima fase grandiosa que você vai viver. Então, coloca aqui nos comentários para mim no que esse vídeo falou forte com você. E se você ficou aqui até o final, eu quero te dizer uma coisa. Eu desenvolvi uma ferramenta chamada Diário da Saúde Emocional, que é uma ferramenta para que você possa se conectar de uma forma muito mais profunda com esses movimentos que eu acabei de falar, para que você vá entendendo e vá discernindo até com mais sabedoria para que fase você está indo, porque você vai tendo contato com o teu mundo interior de uma forma muito precisa. Então, nesse diário, ele tem escrito dentro dele nas páginas orientações, perguntas que vão te fazer refletir muito profundamente sobre situações de aprendizado, sobre superações que você teve e sobre o que você quer realizar na tua vida. Eu tenho certeza que isso vai te dar o direcionamento que você precisa. Clica aqui no primeiro comentário fixado que eu vou deixar para você pegar o seu, tá bom? Um forte beijo. Não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com aquela pessoa da tua família, teu amigo que precisa dessa palavra. Um beijo. Tchau.